O nosso grupo de estudos em genética e reprodução animal da Universidade de Passo Fundo tem a honra de contar com a presença aí do Márcio Menezes Nunes como palestrante. O Márcio ele vai falar sobre individualidade de garanhões, principalmente na parte de manuseio do sêmen, né? Vai trabalhar com a parte de refrigeração e criopreservação de ejaculado. Eu vou compartilhar a tela aqui, vou tocar, né? Você já fez uma prévia aí, depois a gente bate papo sobre o que preferirem no final, pode ser? E uma coisa, Márcio, que eu esqueci de mencionar aqui, eu quero agradecer a Heloíse, que fez todo o intermédio para te convidar para vir aqui no dia de hoje conversar com nós. Então, obrigado, Heloíse, pela toda a tua ginástica aí em conseguir contactar o Márcio aí para vir conversar com nós. Começando agora para valer. Então, o papo hoje vai ser com muito foco em individualidade de garanhões, né, no tocante à refrigeração de sêmen e criopreservação de sêmen, ou ejaculados. Então, alguns aspectos que são interessantes, porque vale o exemplo, quando a gente fala de cachaço, por exemplo, né, digamos, eu tenho 600 cachaços. Se eu tenho 10 cachaços ali que com aquele diluente ou naquela metodologia não vai muito bem, né, ele se mistura ali no bolo e vai embora. E muitas vezes você faz até pool de ejaculados e aquele efeito individual é difundido ali, ou melhor, é escondido ali, né, ou mitigado, como muitos artigos científicos estão escritos. No caso de equinos, não funciona assim, porque muitas vezes aquele indivíduo é aquele que você tem que usar e você não tem a opção de falar, eu quero outro. O indivíduo é muito relevante nessa espécie, né? E a heterogeneidade é enorme, né? Porque você não tem uma seleção com critérios de reprodução, ou seja, é uma miscelânea mesmo nesse sentido. Antes de qualquer coisa, uma homenagem que eu vou tentar sempre fazer, né, em uma lembrança aqui, professor Marc Henry, faleceu esse ano, uma pessoa maravilhosa, né? Eu brinco que era o nosso Jedi, ou seja, o de mais alto nível em termos de professor, de orientador e tudo mais. Foi professor da UFMG durante muitos anos e vale aqui minha homenagem para ele. Né? Quem não o conheceu, lamentável, mas quem o conheceu sabe o quão bom ele era. E aqui, só uma observação, ele chamava ele de meu avô, né? Pelo menos científico, porque esse Eduardo Gastal, que foi orientado dele, né? E foi meu orientador, né? Durante muitos anos aí. Então, Eduardo Gastal, formado em Pelotas. Só uma homenagem, um registro aqui, né? Eu vou acelerando para a gente ter tempo de falar tudo. Bom, a gente vai estar falando de espermatozoide, nós vamos estar falando... Não vamos falar aqui de comportamento de garanhão, porque daria outro mundo para conversar. Então, vamos assim, estamos com os ejaculados nas mãos. O que a gente tem que considerar? As principais diferenças estão onde? Muitas delas estão nas características de membrana de cada garanhão. E essas membranas, apesar de diversos componentes, 3 são os principais que a gente vai destacar. Proteínas, colesterol e lipídios. Essa combinação vai dar maior ou menor estabilidade nessa estrutura de membrana, que é fluida, mosaico fluido, aquele papo que a gente ouve desde lá de trás da citologia. Bom, características desses lipídios, né, vão dar mais estabilidade ou menor, mostrando aqui que quanto mais fosfatidilcolina naquele indivíduo, né, mais estável é a membrana, e também quanto mais colesterol se tem ali naquela membrana daquele indivíduo, mais estável também é essa membrana e, consequentemente, essa célula, né? E se a membrana é mais estável, ela é mais resistente a alterações osmóticas, alterações de temperatura, né? Como é o caso de refrigeração, como é o caso de criopreservação. Espermatozoide dividido em 3 partes aqui, grosseiramente falando: cabeça, peça intermediária e cauda ou flagelo. É importante que dessas 3 partes,
a gente pensa que a membrana plasmática é homogênea, e na verdade não é, né? Ela se divide em áreas diferentes, com características diferentes. Ou seja, se a gente pensa num protocolo para uma parte, por exemplo, não necessariamente esse protocolo pode funcionar da mesma forma para outras partes. E se você tem uma lesão de membrana, o que acontece com uma lesão de membrana? Você perde, a célula perde a capacidade de manter-se, né, ou manter o ambiente intracelular diferente do ambiente extracelular e fica incompatível, né, com a sobrevivência daquela célula. Ou, pelo menos, né, fica incompatível para que essa célula desenvolva todas as suas habilidades. E no caso do espermatozoide, né, tem uma habilidade extremamente específica. É uma célula que perdeu muito do citoplasma, é uma célula que tem uma função que é, né, nadar ali e levar o material genético de forma que ainda esteja hábil para realizar a fertilização e aí a fusão dos núcleos lá e por aí vai. Bem, em relação à alteração de temperatura, a gente ouve falar muito de choque térmico, isso, aqui. O que é? Quando você tem, né, uma modificação muito rápida, né, dessa temperatura a qual o espermatozoide vai ficar exposto, por exemplo, na coleta com a temperatura ambiente, na hora de você adicionar o extensor, na hora de você avaliar na placa, enfim, na lâmina, diferentes formas assim, você pode causar o quê? Uma diferença de modificação nessa fluidez nessas áreas da membrana e, consequentemente, né, uma perda dessa estrutura tão bem feita ali, tão estável. Isso a gente chama de choque térmico. Obviamente, se você tem uma membrana mais estável por conta daquelas características de lipídios e colesterol, consequentemente, a gente sabe, ela é mais resistente a alterações de temperatura. Exemplos práticos, né? A gente consegue, num sêmen canino, por exemplo, né, ter muito desafio de temperatura, muitas coisas, porque ele sobrevive muito. Porque a estrutura de membrana é mais forte, vamos colocar assim. Ao mesmo tempo, né, um sêmen de suíno, por exemplo, né, a gente praticamente não consegue criopreservar, né, a refrigeração a 5 graus é difícil e a gente coloca a 15 graus a refrigeração. Ou seja, dois extremos. Né? Por quê? Por conta da fragilidade dessas membranas, muito inerente à característica das espécies. O que acontece na hora que a gente faz a criopreservação ou congelamento? Né, uma redução da temperatura, então você refrigera, depois você congela, com temperaturas bem baixas, e a gente não quer que dentro dessas células, né, ocorra a formação de cristais de gelo, ou seja, a gente tem que tirar a água de dentro da célula para que ela saia, para que não forme cristal de gelo lá e rompa, né, estruturas internas. Então é importante que nós tenhamos uma desidratação e que isso esteja balanceado ao mesmo tempo com o quê? Com a redução de temperatura, né? Porque aí a gente equilibra. Por quê? Se a temperatura se abaixar muito rápido, ainda com água na célula, forma cristal, mata a célula. Se a temperatura abaixar muito lentamente, a célula vai estar desidratada, o metabolismo ainda está funcionando, só que sem água ali dentro. A gente tem, dentre outras coisas, uma formação grande ali, né, de espécies reativas de oxigênio que vai dar lesão celular igual. Então, é um equilíbrio entre a taxa de refrigeração, a formação de cristais, a saída de célula e o metabolismo celular. É um desafio. Lembrando que a célula não é homogênea e os indivíduos não são homogêneos entre si. Diversas substâncias são utilizadas, né, crioprotetores penetrantes ou intracelulares, crioprotetores externos, né, ou extracelulares. Gema de ovo é utilizada para isso, leite, açúcares, fonte de energia, né, e um monte de outras coisas, antioxidantes, diversos componentes para esse diluente.
Importante algumas funções aqui, né, de gema de ovo e leite também, para que são crioprotetores extracelulares, também para que você evite a saída de colesterol dessas membranas que a gente viu. Colesterol indo embora, menor estabilidade, né, mais fragilidade dessa membrana. Opa! Voltei. Bom, em relação à membrana, algo muito importante, a gente já falou e repete, a proporção colesterol-lipídio está diretamente correlacionada com a congelabilidade. Isso foi mostrado por muitos pesquisadores até hoje. Isso não é só para equino, isso vale para várias espécies, né? Não me arrisco a falar de todas, mas, né, das espécies que a gente trabalha, né, isso é muita verdade. Ou seja, a quantidade de colesterol na membrana influencia na congelabilidade. Incorporadores de membrana de colesterol na membrana plasmática melhoram a congelabilidade. O colesterol, né, é responsável por essa estabilidade, como eu já falei. E, né, Pickett diz aqui desde 93, né, que há variabilidade entre indivíduos da mesma espécie na concentração de colesterol. Ou seja, a gente não pode querer que um único protocolo sirva para todos esses indivíduos. Crioprotetores diversos, glicerol, etileno glicol, metilformamida, dimetilformamida, DMSO. Tudo isso está nas composições, ou estão em diferentes combinações nas composições de crioprotetores. Com um princípio que a gente vai questionar aqui hoje. A ideia é o glicerol, que foi um dos primeiros utilizados, disse que, beleza, é uma membrana grande, é uma molécula grande, tem menor passagem transmembrana, ok? E que a metilformamida e dimetilformamida, né, tem passagens, são moléculas menores e tem uma passagem transmembrana mais rápida. Ok, tem-se isso como uma regra e infere-se isso para todas as células. Mas isso é questionável se a gente for pensar que as células não são homogêneas. Então, o percentual desses crioprotetores no diluente e a composição dessas células de cada indivíduo, né, isso vai influenciar diretamente na taxa de passagem desses crioprotetores. E muitas vezes um crioprotetor que passe muito rápido, na verdade, a gente não quer se a fragilidade da membrana for muito grande. Enfim, é uma balança de vários pratos que a gente tem que equilibrar. Aqui algumas rápidas referências aqui de Paul Loomis, que eu citarei várias vezes hoje, né, e do Harold, lá na Universidade de Hannover, mostrando, né, a variabilidade individual no tocante à congelabilidade. Mostrando aqui uns artigos científicos comprovando que existe essa variabilidade e isso é relevante. E a gente abre um parênteses, né, e vai para 2015, quando ainda falando sobre refrigeração, eu questionei a ideia de bad coolers ou good coolers. O que vem a ser isso? Bom, bad coolers é um nome genérico para garanhões que, uma vez submetidos à refrigeração, não vão muito bem. Né? Por definição de Pickett, seria o quê? Garanhões que, após 24 horas de refrigeração, perdem mais do que 50% da sua motilidade original. E os good coolers são aqueles que, após 24 horas, não perdem tanto assim a motilidade original. Ok, mas será que isso não é questionável? Se a gente for considerar os indivíduos? Vamos observar. Aqui, né, pegamos 16 garanhões crioulos aqui, uma vez que a gente foi para o campo para fazer isso, e foram refrigerados a 5 graus. Usei como grupo controle o leite desnatado e o diluente Kenney. Estamos falando de refrigeração. Por que leite desnatado? Porque era, né, quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, e talvez em alguns lugares, ainda se acredite que o leite desnatado é um bom diluente, né, para refrigeração, para envio de sêmen. E a gente vai mostrar isso aqui. Esses dois controles e outros 9 diluentes comerciais. Cada um desses ejaculados de cada um desses garanhões foi coletado e foi alicotado para todos esses 11 grupos experimentais. Foram avaliados a 0 graus,
a 0 horas, perdão, aqui a referência de motilidade progressiva no caso, foram avaliados a 6 horas e foram avaliados a 24 horas, né? Isso mantidos a 5 graus. O que acontece? Esses aqui são os dados médios, e nos dados médios nos leva a pensar que o diluente 4 é o melhor e o diluente 10 é o pior, porque após 24 horas aqui eu tive mais motilidade, aqui eu tive menos motilidade. No entanto, isso é inadequado. Por quê? Se a gente for abrir os dados e olhar os dados individualmente, aqui o exemplo do Garanhão 4 e do Garanhão 11, a gente vai observar que para o Garanhão 4, diversos diluentes vão muito bem. Enquanto que para o Garanhão 11, ele apenas gostou do diluente 7, por exemplo. Então, se eu tivesse utilizando o diluente 4, que foi o melhor da média, eu ia dizer que esse Garanhão é um Garanhão bad cooler. Só que não é verdade. Eu prefiro chamá-los, né, e desde então eu digo assim, eu prefiro chamá-los de menos seletivo e mais seletivo. Se eu estiver utilizando o diluente certo para esse Garanhão 11, ele é um good cooler total. E esse aqui, só que praticamente tudo serve para ele. Então, a gente fica com esse questionamento e lembrando que, né, ou seja, é necessário descobrir o melhor diluidor para o Garanhão. E a gente está falando aqui de refrigeração. E a gente não pode esquecer que na hora que a gente vai falar de congelamento, o congelamento nada é o quê? Nada mais é do que uma etapa à frente, né, da refrigeração. É uma refrigeração profunda, vamos brincar assim. Vamos em frente. Quando a gente fala de congelamento, né, o que a gente sempre leva em consideração? Qualidade do ejaculado, desde o início, se está bom ou não. Quantidade do crioprotetor, qual é o tipo, qual é a combinação, qual é o percentual, né, a quantidade de glicerol, por exemplo, do passado. A gente sabe que a gente abaixa a temperatura para reduzir o metabolismo, só que ninguém considera permeabilidade variável da membrana plasmática individual. Ninguém considera curvas de congelamento customizadas por animal. Ninguém, né, ninguém acaba considerando a razão de colesterol lipídio da membrana plasmática do indivíduo. Da espécie, sim. E a variação dentro de cada indivíduo, aí que se considera menos ainda. Ou seja, tem um monte de ponto aí que é negligenciado, né, e que ninguém considera. Lembrando, então, que cavalo o que vale é o indivíduo, as características do indivíduo devem ser levadas em consideração, porque isso influencia no resultado final. Então, fui eu para o campo, né, como gosto, peguei um garanhão crioulo de 6 anos, diluente controle, numa curva de congelamento de uma máquina, coletei 1 ejaculado, 2 ejaculados e 3 ejaculados. Congelados nesse diluente controle. E aqui a motilidade progressiva após descongelamento. Que nos leva a pensar que, ok, né, 3 ejaculados, então está parecendo que a motilidade progressiva após descongelamento desse cavalo é mais ou menos 30% mesmo. Ok. Seria a conclusão. Só que, se eu for usar o mesmo raciocínio lá da refrigeração, vamos lá. Esses ejaculados não foram trabalhados só no grupo controle, só no diluente controle. Também foram testados em outro diluente. Ejaculado 1, ejaculado 2 e ejaculado 3. Melhorou um pouquinho? Talvez. Mas não parei por aí. Os mesmos ejaculados em outro diluente. Ejaculado 1, ejaculado 2 e ejaculado 3. Mostrando que o mesmo cavalo, os mesmos ejaculados, na mesma curva, alterando apenas o diluente, eu tenho uma melhoria significativa na motilidade pós-descongelamento. E se a gente for pensar, for converter esse número aqui de células de espermatozoides totais pela motilidade progressiva, a gente consegue aqueles números ali em cima e a gente tem o número total de espermatozoides móveis totais. Ou melhor, a gente tem o número de espermatozoides móveis totais. Se os 3 ejaculados fossem processados no controle, ou no A ou no B, eu teria
10 bilhões de células móveis, 12 ou 17. Considerando uma dose inseminante equina de 300 milhões, eu teria 36, 40 ou 59 doses. Com uma fertilidade de 50%, eu teria 18, 20 ou 29. Ou seja, em apenas 3 ejaculados, eu teria essa diferença. E se a gente for pensar isso em termos de valores, pensamento de 3 mil por prenhez, aqui, né, esses números podem variar, eu teria essa diferença, que é de 33 mil a mais, em apenas 3 ejaculados, modificando apenas o diluente. E quem faz esse serviço somos nós, veterinários. Então, nós temos uma responsabilidade grande financeira em cima disso. Vamos em frente. Não bastasse a comparação entre diluentes, também a gente pode brincar com curvas. Aqui uma curva de isopor, de 40 minutos, clássica que é feita, e outra curva aqui, uma curva feita em máquina. São muito parecidas as curvas. Então, não bastasse comparar os diluentes, vamos para o campo novamente, comparar agora diluentes e curvas. Então, aqui está um garanhão crioulo de 18 anos na hora, mesmo ejaculado, separado, alicotado para esses 6 grupos, ejaculado 2 e ejaculado 3. Mesmo raciocínio anterior. Temos aqui, no grupo controle, um total de 13 ou 14, dependendo da curva utilizada. No D, um total de 15 ou 16, dependendo da curva utilizada. E aqui, nesse cavalo, mostrou que o diluente C é um diluente superior, 16, 13 e 15. Mas se eu associar o diluente C à curva feita com essa máquina, eu tenho uma melhoria ainda maior. Ou seja, mostro aqui que há influência entre curva e diluente. Se eu associar os dois, combinar os dois, eu tenho um resultado ainda melhor. E aí a pergunta, qual desses diluentes é o melhor para o seu garanhão? Desses e muitos outros que existem por aí. Qual desses? Não faço a menor ideia, porque não há como ter ideia. Porque se for o melhor na média, lindo. Mas será que o seu garanhão está na média? Ou seja, tem que testar. Não é porque é de uma empresa ou de outra, ou X ou Y importado ou não, é o garanhão, por conta das características que a gente tanto falou. E aí, vem o exemplo da Select Breeders, que é a maior empresa de congelamento do mundo, diversos laboratórios associados, e uma publicação do Amann, de 87, que ele dizia, em 87, é ilusão assumir que espermatozoides de todos os garanhões congelarão de forma similar quando submetidos ao mesmo protocolo. Isso torna desejável a busca de diluidores e curvas de congelamento específicas para cada garanhão de valor. Em 87 isso estava escrito. E aí, Paul Loomis, orientado do Amann, instituiu, e é o proprietário da Select Breeders, instituiu o teste de congelamento para todos os garanhões que chegam. Cada garanhão, o sêmen é coletado e ele é submetido a uma curva lenta e uma curva rápida, curvas extremas. Há um diluente aqui e outro diluente lá. Após isso, ele avalia e observa se o garanhão se comportou melhor na curva lenta ou na curva rápida, por conta de todas aquelas estruturas que a gente já falou, características de membrana. E se ele foi bem na curva lenta, ele faz outro teste em outros diluentes. Se foi bem na curva rápida, ele faz outro teste em outros diluentes. E aí ele define, aquele garanhão gosta da curva rápida no diluente X ou da curva lenta no diluente Y, e ele tem isso determinado para aquele garanhão. E aí ele tem uma linha de diluentes, diferentes diluentes, né? Mas pode ser esses ou podem ser qualquer um daqueles outros, que você tem que buscar. E aí, se a gente for fazer as curvas diferentes, a gente tem uma gama maior ainda de combinações. Ele usa umas curvas bem mais lentas do que as nós usamos no Brasil,
e outras curvas bem mais rápidas do que a gente usa no Brasil. E aí, vamos para o campo para olhar como é que isso funciona. E eu fui novamente fazendo o teste de congelamento após 16 horas, né, que o sêmen foi mantido a 5 graus. Um garanhão de 3 anos, garanhão crioulo de 19 anos, mesma coisa, 2 curvas, agora 5 diluentes. Eu fiz o teste. Observamos aqui que, né, a motilidade é bem baixa. Por quê? Porque o sêmen foi processado para congelamento após 16 horas, mantidos a 5 graus, mas que indicou que, aí mesmo sendo baixo, o violet, nesse caso, foi o melhor diluente. Poxa, mas será que isso é verdade? Será que na hora que eu for para o campo coletar desse cavalo para fazer esse teste, vai dar a mesma coisa? E aí eu fui para o campo, peguei esse mesmo cavalo e coletei 1 ejaculado, 2 ejaculados, 3 ejaculados, para fazer o teste de congelamento não após transporte, mas ali, imediatamente após a coleta. E observei exatamente a mesma coisa, mostrando que o violet para esse cavalo foi o melhor e que teve um melhor desempenho nessa curva aqui, validando assim o teste de congelamento mesmo após o transporte. Com base nisso, a gente estendeu o número de cavalos para 21 e fizemos um teste geral, né, de sêmen transportado, ou seja, 21 cavalos com sêmen transportado e processado. E aqui as motilidades progressivas após descongelamento, mostrando que, na média, o violet foi melhor. No entanto, média para a gente, com uma população tão heterogênea, é extremamente mentirosa. Esses dois foram bem piores porque não estavam na curva que eles mais gostam. Ok, mas média para a gente não é interessante. É bonito para publicar, mas o cavalo que você está trabalhando, o indivíduo que você está trabalhando, pode não respeitar a média, e aí você dança. Então, mais importante para a gente é essa conclusão aqui, ó. 21 garanhões, né, nesses diluentes, mostrando que 3 foram melhor no controle, 4 no red, 2 no green, 10 no violet, daí ele ter puxado a média, 1 em 1. Ou seja, dos 21 garanhões, apenas 10 tiveram melhor desempenho aqui. 4 nesse. A preferência é, né, dispersa ali. E aí, se nós fizermos a média das melhores motilidades, considerando esses 4, esses 2, esses 10, todos eles atingem motilidade acima de 30%, que é a motilidade de corte, para um desempenho bom de um cavalo. Ou seja, média para a gente engana. E se a gente for olhar dados individuais desses cavalos, cavalo A, B, C ou D, a gente vai observar o quê? Aqui, no garanhão A, olha como ele se comporta. Ele prefere o controle. O garanhão B prefere esse. O garanhão C prefere esse. E o garanhão D, esse aqui. Ou seja, não é o mesmo diluente para todos os garanhões, considerando essa curva. Ok. A gente pode fazer curvas em máquina ou curvas em isopor, por exemplo. No Brasil, às vezes é mais fácil. Se a gente quiser fazer uma curva em isopor, como que a gente vai fazer? Com esses diluentes e com quaisquer outros, né? Podemos o quê? Numa curva muito rápida, que é o padrão dessas curvas que usam no Select Breeders, nós não teremos refrigeração. E na lenta, na curva lenta que eles usam, nós teremos o quê? Refrigeração, porém, por 50 minutos. Ou seja, na curva muito rápida vai direto para o vapor, e na curva lenta fica 50 minutos a 5 graus e depois vai para o vapor. 5 centímetros no vapor de nitrogênio e depois se congela. São as opções que a gente tem para fazer no campo, caso não tenha máquina. Bem, de forma bem rápida, e existe um universo de coisas para a gente falar, né? A gente pode concluir o quê? Que é possível obter motilidade, né, descongelada acima da obtida
com um diluente padrão controle que você usa. Não há diluente melhor ou unânime para todos os garanhões. Isso serve para criopreservação ou para refrigerar também. Usando as curvas usuais, ou seja, mesma curva que você está habituado a usar, mudando apenas o diluente, você pode alcançar uma utilidade melhor. Se você customizar a curva, você vai ter um desempenho melhor e o teste de congelamento é eficaz. E ele pode ser utilizado mesmo após a refrigeração. Bem, uma mensagem bem curta para a gente conseguir bater um papo longo aí, eu vou estar à disposição de vocês, né? Mostrando que uma filosofia do Paul Loomis, que eu acho muito importante para nós veterinários trazermos para o nosso dia a dia, que é uma questão quase ética você oferecer um serviço, no caso de refrigeração ou criopreservação, sem testar as possibilidades de oferecê-lo de forma superior. Por exemplo, e se a remuneração com congelamento de sêmen viesse do número de prenheses efetivadas pelo seu cliente? Nesse caso, você não buscaria trabalhar com a melhor motilidade, com a melhor qualidade possível no processamento? Então, assuma para si a responsabilidade técnica de buscar o melhor resultado para o seu cliente. Acho que é algo importante para a gente manter na mente. Bom, deixo aqui, aproveitando, né, essa oportunidade, falando para quem quiser ouvir mais sobre isso. Tem 2 cursos que nós estaremos no sul de Minas Gerais. É um curso já clássico que a gente dá todos os anos. Os 2 são com as turmas cheias, aqui são dados das turmas extras. Um curso de 4 dias de égua, e um curso de 4 dias de garanhões e um curso de 4 dias de éguas. Né, aqui no início de agosto e aqui no início de setembro. Né, tá na internet aí, etc. Quem quiser, é uma oportunidade bem bacana para a gente bater papo. Bem, obrigado, Zanella. Falei rápido, tem um monte de coisa que veio aqui para falar, mas eu não estiquei, porque senão não ia dar tempo. Espero que tenha ficado um monte de dúvida no ar, né, para a gente começar agora. Então, deixa eu sair aqui e vamos bater papo. Primeiro eu tenho que sair, compartilhar. Eu já estou aparecendo aí? Saiu, isso aí. Estamos te vendo. Tá, então beleza. Estamos aqui agora. Eu tenho uma dúvida. Por favor, vamos embora. Relaxei. Espero que não tenha sido tão corrido, mas eu tentei me manter no tempo. Bom, pelo que eu entendi da tua fala sobre os bad coolers, esse termo bad cooler se deve à utilização de um diluente X ou Y, ponto, né? Existe a possibilidade de a gente ter um indivíduo, por exemplo, que seja um pouco mais complicado, que, por exemplo, se faça o teste do congelamento, se tenha 2 ou 3 ou 4 ou 6 diluentes, e ele mesmo assim seja, digamos, classificado como inapto para criopreservação e só se daria para usar esse material refrigerado, por exemplo, ou não existe essa possibilidade? Bom, uma coisa que a gente tem que estar sempre em mente: se eu coletei o sêmen, e o sêmen é de boa qualidade, e após um processamento ele ficou de má qualidade, o que matou o sêmen foi o protocolo. Ponto. Né? Ele estava vivo. Se eu não tivesse me metido ali, ele continuaria vivo. Então, a minha resposta para a sua pergunta não é que aquele cavalo congela mal, é que eu ainda não consigo congelar bem daquele cavalo. Então, te cabe buscar alternativas para aquilo. Né? Eu não achei, até agora, né, e olha que meu histórico comparado com Paul Loomis é mínimo, né, e minha gama, né, apesar de eu já ter feito trabalhos com 11 diluentes de criopreservação diferentes, perto de diversos pesquisadores, isso é nada, né, eu não achei ainda cavalo que eu dissesse, não congela. Não achei. Desde que, obviamente, na motilidade original e na qualidade espermática do início, né, do semi-natura fosse boa. Né? Porque se não é boa, nós temos que usar outras ferramentas. Então, te dou um exemplo. Né? Tivemos na Select Breeders, numa ocasião, nos Estados Unidos, um cavalo que não refrigerava. Chegou um puro sangue inglês para criopreservar sêmen, mas ele sequer refrigerava.
e após 2 dias que não refrigerava, tipo assim, era em poucas horas ele morria, a gente descobriu que a gente não, né? O Loomis descobriu, né, que o problema dele estava no diluente de refrigeração, que ele gostou, após o teste, de um diluente que praticamente nenhum cavalo precisava dele, né? Ou seja, né, imagina como profissional, para você diferenciar-se no mercado, com um cavalo, um puro sangue inglês, um cavalo extremamente importante, onde bateu na porta de um monte de lugar e ninguém conseguiu congelar, e você é o veterinário que consegue ter o resultado, é isso que a gente quer, né? Porque o bastantão, né, falando bem gauchês, assim, o bastantão, todo mundo faz, né? Veterinário, a gente está tropeçando à vontade, então a gente se diferencia ou não. Essa é a minha resposta para você. É correr atrás que dá para conseguir. Show de bola, entendi. Mais alguma dúvida aí, algum questionamento para o Márcio, pessoal? Vamos lá. Márcio, Diga. opa, pode. Não, fala você. Eu tenho uma dúvida aqui. Nós trabalhamos aqui na UPF, a gente tenta brincar com pesquisa, né, fazendo alguns trabalhos com semidequinos, a gente publicou um artigo há pouco tempo com a Cândida, e agora a gente submeteu um com a Fernanda, inclusive tu tá nele, né? Nós sabemos dessa variabilidade individual que tem nos garanhões, e possivelmente essa variabilidade individual esteja associada a uma interação entre a genética dos indivíduos em relação ao diluente que está sendo utilizado. Tu sabe me informar, porque até onde eu sei, não foi realizado nenhum programa de melhoramento genético para a parte de reprodução em equinos. Então, consequentemente, eu vejo que às vezes nós temos um garanhão que realmente ele tem problemas de fertilidade, baixos índices de fertilidade, mas mesmo assim, os veterinários eles conseguem fazer mágica para fazer com que aquele sêmen acabe tendo uma determinada fertilidade e consiga gerar prenhez. Da mesma forma, nas fêmeas, né? Que geralmente essas fêmeas problemas que são encaminhadas para as centrais. Eu queria saber a tua opinião. Bem, começando de fêmea, que é mais fácil, né? Quando a gente fala de fêmeas de doadoras de embrião, elas são menos culpadas nisso, porque muitas infertilidades ou subfertilidades das fêmeas são iatrogênicas, por conta de toda a manipulação que a gente faz ao longo da vida, tentando embrião. Então, não digo que elas carregam geneticamente algum problema que vai passar para os seus descendentes. Ok, deixei as fêmeas de lado. Agora, em se tratando de machos, né, de garanhões, eu brinco que a nossa missão enquanto médicos veterinários, especialistas em reprodução de equinos, é acabar com a espécie. Ou seja, aqueles que têm pior desempenho reprodutivo, muitas vezes, são justamente aqueles que caem nas nossas mãos para que nós consigamos reproduzi-los. Bem, muitas questões, obviamente, não têm fundo genético. Muitas questões são fundos de manejo, né, são de trato, de prova, de muita medicação utilizada, ok. Mas em se tratando dos indivíduos que desde in natura, por conta da seleção genética que não focou na parte reprodutiva, de fato, você está certo, existem linhagens que têm uma característica pior de refrigeração, de congelabilidade e tudo mais. E até, na luz do saber atual, a gente ainda associa isso com aquela informação inicial, que é principalmente, né, características de lipídios e colesterol. Só que outras coisas podem ser associadas a isso.
né? Se a gente for pensar nos hanoverianos que tiveram essa linha de conduta, né, os garanhões hanoverianos que eram aprovados por um sistema, e aí a gente pensa em tamanho de testículo, né, porque isso tem a ver com produção espermática, né, tem a ver com fertilidade. Beleza, esses aí tinham a chancela de aprovados para serem garanhões. Né? Os que não estão aprovados, né, orquectomia. Perfeito. Mas o comércio vai para o outro lado. Se a gente for pensar, quarto de milha recentemente liberou, por exemplo, se é criptorquida, não tem problema, pode usar. Jura? Não sabia? Sério. A informação que me chegou foi essa. Então, né, ou seja, de um lado é a parte econômica e de um outro lado está a parte veterinária, né? Vamos colocar assim. E é um conflito, nem sempre elas estão né, de mãos dadas. Então, eu concordo contigo, eu acho um despautério fazer isso, mas é uma luta que a gente não tem como ganhar. A gente vai ficar batendo na tecla, falando, nossa, é um absurdo você reproduzir esse garanhão que, né, tem o tamanho testicular tão pequenininho, né, que, poxa, isso aí em qualquer lugar jogariam fora. Não, mas olha quanto ele produziu. Se a gente for no quarto de milha, olha quantos milhares de dólares esse cavalo, os filhos dele produziram no ano. Acabou, vai ser esse. E a tecnologia está indo mais no sentido de aproveitar melhor aquela pouca quantidade de espermatozoides com qualidade, e a gente vai para quê? Redução de dose inseminante, ICSI e tudo mais, do que modificar e melhorar a matéria-prima, que é o que? A seleção reprodutiva dos garanhões. Né? Tá indo para outro lado. Né? Algo que, digamos, em suínos, não, beleza, né? Além da parte genética, mas, digamos, reprodutivamente vai mal, vira bacon. Né? Com touro, mesma coisa, vai para o gancho. Cavalo não respeita essa lógica. Concordo contigo, mas não dá para a gente nadar contra esse fluxo, não. Não, tá certo. E muitos programas reprodutivos que vão muito bem, de repente, inserem, né, um novo garanhão, né, para ser utilizado, de péssima fertilidade, e os resultados do programa reprodutivo vão lá embaixo. Mas é o garanhão da vez, por questões X, né, são eleitos. E é como é. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Eu tenho outra. Estou aqui para isso. Nós sabemos dessa variabilidade individual. Tu sabe se tem alguma associação entre índices de fertilidade ou qualidade espermática entre diferentes raças? Se tem alguma raça que tu pode dizer, olha, eu já trabalhei com ejaculado de raça de tal raça e a qualidade espermática é muito boa. Essa aqui já não é tão boa. Então, isso aí você me levanta a bola para eu ter para rechaçar uma afirmação que se faz no Brasil em relação à raça manga larga machador, né? Que se diz que a raça manga larga machador é uma raça de baixa fertilidade. Caramba! Vamos falar um pouquinho mais de fertilidade, né? Estamos falando de quê? De uma raça que tem uma característica de membrana, né, pior em termos de colesterol e fosfolipídio, se for comparar com uma raça crioula, por exemplo, ok, é verdade, isso está comprovado. Mas isso não quer dizer que ela é menos fértil. Quer dizer que tem uma característica diferente. Né? Uma vez você ajustando dose inseminante, a gente não está falando de morfologia espermática, né? A gente não está falando disso. Raça crioula pode dar, por conta de tamanho de testículo, pode ter mais espermatozoides, por conta de, né, tecido mesmo de produção espermática, beleza. Mas isso não quer dizer que ele é menos fértil, que o crioulo, que o manga larga é menos fértil. Tá? Outra coisa, a refrigeração, a congelabilidade é ruim. Espera aí.
Com base em quê? É bem provável que se eu usar o mesmo protocolo, é bem possível que, na média, se eu usar o mesmo protocolo para garanhões crioulos e garanhões manga larga machador, na média geral, os garanhões crioulos se saiam melhor do que o manga larga machador, concordo. Mas você está medindo com a mesma régua. E se você ajustar a régua para as raças diferentes? Vocês têm os dois no mesmo patamar. Então, eu acho injusto quando a gente chega e fala que esse é mais fértil ou aquele é menos fértil, usando a mesma régua, o mesmo protocolo. Né? Então, é como se nós disséssemos que, falando de dose inseminante, por exemplo, existem garanhões que têm uma fertilidade, né, boa, utilizando, por exemplo, 150 milhões de espermatozoides móveis. Perfeito. E tem garanhão que, com 150 milhões de espermatozoides, tem uma fertilidade péssima. Mas se eu ajustar para 250 milhões, 300 milhões, ele tem uma fertilidade perfeita. Né? Ok, então é uma questão de ajuste ao indivíduo. Né? Então a gente tem que falar um pouquinho melhor sobre fertilidade. Então, ó, características de fertilidade de garanhões com dose fixa, dose inseminante fixa de 100 milhões. Aí, beleza. Estipulei a regra. Aí eu vou ter uns que estão dentro, outros não. Mas então eu não gosto muito quando a gente generaliza, sabe? Assim não. Eu acho que tem coisas que dá para a gente conversar melhor. Foi isso. Não te ouço. E como que tu vê o efeito das provas que esses garanhões são submetidos na qualidade espermática? Vocês viram se tem algum efeito? Não Total. tem? Bom, te digo que se a gente fosse ficar só nas provas, ou seja, se pegássemos animais maduros, né, que foram criados no manejo adequado, a campo, se desenvolvendo, e a gente pensa toda a parte até de circulação, até de parte de linfa, e parte de tudo isso, né, estaria ótimo. Só que a gente tem um estrago muito grande sendo feito. Por quê? São animais muito jovens, que são eleitos como estrela desde o início, né, e ficam encocheirados desde o início, ou seja, você já tem toda uma perda, né, de maturidade, uma perda, sol influencia nisso, tudo aquilo que a gente já sabe, obesidade, ficam ali. Outra coisa, né, muito, além de serem precoces, muitos que são usados, esses dias me ligaram um potro, eu chamo de potro, um garanhão, não era garanhão, de 2 anos, mas queriam usar para garanhão, isso é um neném ainda. Porque a fertilidade é ruim, mas claro que ele é imaturo, né? Então, já está errado aí, além das questões psicológicas nesse garanhão, né, que está tudo errado, você ainda tem o estresse alto, cortisol alto, e se não fosse todos esses aspectos de manejo que eu falei, tem a pior de todas as coisas. Muito anti-inflamatório e brincando, uns veneninhos ou uns hormôniozinhos que você chega no Aras, está sempre aberto, e você chega para o cara, quem usa aí? Não, tá aí, mas a gente não usa, não. É sempre assim. Ou seja, está tudo errado. Né? Então fica até... a gente não tem como dizer se aquele garanhão era assim geneticamente ou não, ou se aquilo foi algo, né, que veio daquele manejo todo. Mas acontece muito isso de garanhões muito precoces que são ótimos, depois falham na reprodução. É porque tem um preço. Né? E aí a gente pode comparar isso com garanhões muito importantes que, quando jovens na primeira pista, vão muito bem e depois não conseguem mais nada, porque tem problemas de tendão, problemas de articulação, de tudo mais. É a mesma coisa. Então, vejo de forma muito prejudicial, né? E falta algum critério nisso. Show de bola. Eu só complementando, me fez lembrar do professor Nogueira, né? Da UFPEL, quando aqueles manejos de 100% de indução de parto, né? Ele chegou e postura, não, então você não está apto para trabalhar com parto.
Se você não está esperando o tempo do potro para a hora dele nascer, então peraí, você tá errado, você está atravessando o samba em algum lugar. É mais ou menos isso. Às vezes o proprietário faz com que isso se antecipe. E tem prejuízo, óbvio. Sim. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida aí para o Márcio, pessoal? Algum questionamento? Vamos embora, estou aqui. No chat aí, se tem chat, escrevam aí, quem tiver tímido para perguntar, manda o WhatsApp. E quem? Que tu acha da adição de antioxidantes no sêmen, nos diluentes? Boa. A grande novidade, né, dos últimos... A gente já pode colocar 3 anos, a gente está meio assim fora de tempo, porque eu teve um ano nulo aí, que é da pandemia, mas de 3 anos para cá, a grande novidade veio daí. Né? E aí vale o pensamento, né, da Zamira Gibb, né, uma linha de pesquisa dela, falando o seguinte: digamos quando você coleta o sêmen de um garanhão e você refrigera esse garanhão, né, refrigera esse sêmen. Coletou, diluiu e refrigerou. Até então, se comemorava muito, pensando, nossa, que legal, 48 horas depois, por exemplo, nós temos o sêmen com 50% de motilidade. Nossa, 72 horas depois que ele morreu. Nossa, que diluente bom. E aí, quando a gente muda o prisma, e aí o Dr. Aiken vem junto com a Zamira Gibb nessa linha de pensamento, bioquímica aí, fala, não, gente, se você coletou o sêmen que estava todo vivo, e se em apenas 48 horas todo ele morreu, significa que esse diluente é muito ruim. Ou se em apenas 72 horas aquele sêmen que estava vivo morreu, ele é muito ruim. E o que eles pensaram? O que acontece na hora que a gente fala de refrigeração, por exemplo? Né? Para que você refrigera? Para que você diminua o metabolismo, para que você tenha menor produção de espécies reativas de oxigênio, né, que vão, né, oxidar ali. Perfeito. E aí você causa um problema de membrana. Mas e se a gente não causar um problema de membrana? Ou seja, se não reduzir a temperatura? Né? Bom, mas aí você vai ter um metabolismo girando muito, porque a temperatura está alta, você vai ter muita produção de espécie reativa de oxigênio. Então a gente precisa solucionar isso com o quê? Com antioxidantes. E assim foi feito. Né? E com essa mudança de prisma, né, se conseguiu já, né, e entra para o mercado esse ano, ano que vem, espero, né, um diluente para sêmen equino, né, que permite em temperatura ambiente, vamos botar 25, 22, 25 graus, né, o sêmen ficar viável por 8 dias. Né? Então muda o prisma completamente. Ou seja, antioxidante funciona. Né? A gente tem que pensar o início de tudo. Por que se refrigerava? Para que não tivesse problema com espécies reativas. Então, o antioxidante funciona. Né? A gente tira o problema da refrigeração e resolve o outro. Então, funciona muito. Tenho meus questionamentos quanto à utilização de antioxidantes no trato, né, como suplementos e essas coisas. Tenho algumas questões. Se por conta de todo o metabolismo isso vai fazer, né, algum efeito de forma que atinja plasma seminal e vai chegar numa quantidade eficiente lá, né, no ejaculado, tem minhas questões, mas da adição do antioxidante no diluente em si, como foi a pergunta, absolutamente é importante. Né? Nós também achamos, hoje em dia, não somente em equinos, né, mas em várias espécies está tendo aí a utilização, muitos trabalhos mostrando, né, o efeito, né, desses antioxidantes na viabilidade, principalmente combatendo, né, a produção dessas espécies reativas de oxigênio, né, capturando elas. Sim.
porque de uma forma ou de outra, essa oxidação acaba interferindo diretamente na viabilidade espermática. Né? Absolutamente. No passado se evitava que elas fossem produzidas, né, Exato. através da redução de temperatura. Agora não, pode produzir espermatozoide, pode seguir, te dou uma fonte de energia boa aqui para você seguir girando e o seu lixo, ou seja, né, as excretas ali, a gente vai resolvendo com antioxidante. Aí pronto. É isso aí. Né? Essa é uma linha muito legal, uma linha muito legal. Isso aí. Boa tarde, Márcio. Olá, tudo bem? Certo? Tudo já é. Márcio, excelente, eu consegui pegar parte da palestra ou da conversa. Na suinocultura, por exemplo, está com uma grande discussão agora sobre o uso de antibiótico em diluentes. Uhum. Né? Até porque tu coloca uma pequena concentração que vai para as doses de sêmen, que vai ser aplicada, aquela história toda. Uhum. Como é que está nos equinos? Já que tu falou que equinos, inclusive, não tem essa seleção pela... Não Como tem. é que está equinos? Tá. Bom, a gente tem que... A luta vai ser igual, né? A luta vai ser igual se a gente for falar de suínos ou for falar de equinos. A luta vai ser no sentido de vamos coletar isso da forma mais higiênica possível. Porque se o desafio for muito grande, vai prejudicar. Não tem diluente que aguente, né? Então, é algo que volta à tona com essa nova filosofia de diluentes na temperatura ambiente, ou doses armazenadas na temperatura ambiente por mais dias, né? O tema da contaminação volta, né, à tona, porque não tem diluente que seja bom ou com antioxidante, ou seja lá o que for, né, com uma carguinha diferente de antibiótico, que resista a uma quantidade, a uma contaminação muito alta desde a coleta. Né? Não tem jeito, vai estourar. Né? Um problema que no suíno já é comum por conta da não possibilidade, ou quase não possibilidade, de armazenamento de dose a 5 graus. Né? A coisa está mudando, obviamente, hoje em dia, mas era algo que era uma preocupação que se tinha muito para suínos, né? Porque se a coleta for má, não tem dose que aguente. Em equinos não se tinha muito isso, né? Porque já vai a 5 graus, então você já tem um controle ali, e a gente estava utilizando em 24, 48 horas. Então, estava bem. A coisa muda um pouco de figura. Né? O que eu me preocupo muito é com um uso pela própria conta, né, dos veterinários, né? Isso acontece em suínos e acontece em bovinos, acontece em equinos, né, de uma adição ali por conta do próprio veterinário, por conta do próprio protocolo dele, de uma adição aleatória de antibiótico. Né? A gente tem um problema aí, e eu vou falar a princípio de um problema ali que a gente tem que pensar em osmolaridade, em pH e tudo isso. Muitas vezes pode não ser eficiente. Ali você pode prejudicar a dose, perfeito? Falando nesse aspecto. E tem o outro que é o grave a nível mundial, que é a seleção de bactérias, etc., que é um assunto muito maior. Ou seja, no equino não se faz muito isso, mas tem protocolos de fazer a coleta e adicionando. Eu vejo esse um problema maior em suínos, né, e em bovinos, mas eu volto a bater na tecla, que o diluente, o antibiótico que está no diluente, ele está ali para controlar uma eventual contaminação. Ele não está ali para tratar o sêmen que foi coletado e manipulado mal e porcamente, cheio de bactéria. Né? Não é um tratamento, aquilo é uma precaução. Né? Então, é o meu posicionamento em relação a isso. Ou seja, e quando a gente vai em granjas e tudo mais, é isso que a gente vê muitas vezes. O problema que querem resolver no laboratório não está lá fora. Né? Está no touro sendo coletado no piquete, está no conjunto. Está no conjunto, então, e querem resolver lá na ponta, e aí é complicado. Né? Tem algum trabalho, eu não tenho acompanhado muito equinos, mas tem algum trabalho com o uso de óleos essenciais em diluentes de equinos ou não?
Olha, salvo engano, não é um assunto que eu leia muito, né? Mas eu tive uma conversa recente com o professor Gustavo Carneiro, né, e salvo lá da Federal de Pernambuco, e tinha alguma coisa nesse sentido que ele estava conversando, sim. Né? Não sei a fundo, né? Como eu disse, não é um assunto que eu leia muito, Sim. mas não é uma terra que ninguém pisou ainda, já ciscaram por aí. Tá, não, tranquilo. Por Tá nada. bom. Obrigado aí, Márcio. Obrigado por tudo. Mais algum questionamento aí, pessoal? Eu tenho uma Márcio? questão. Vai lá, Léa. Boa noite, Márcio, tudo bem? Tudo jóia. Não sei se mais uma questão ou uma opinião. O professor Ricardo ele questionou sobre a fertilidade dos garanhões. E eu já ouvi muito que os garanhões crioulos eles possuem um sêmen muito melhor do que, por exemplo, o puro sangue árabe. Em questão de motilidade, vigor, concentração, enfim. E eu, de fato, anotei isso durante os estágios, tanto que a gente fazia muito mais manipulação para melhorar o sêmen, por exemplo, Equipur, a gente centrifugava mais com head cushion. O que tu me diz sobre isso? Se, tipo assim, na primeira visualização a gente coletava e ia visualizar, pegando um crioulo e pegando um árabe, motilidades completamente diferentes e inferiores, e de vários garanhões, assim. Perfeito. A gente volta parcialmente à minha conversa com o Ricardo, que é o seguinte, né? Se tem um grupo de garanhões felizes no Brasil, né, são os garanhões crioulos, né? Porque de fato, ainda que existam exceções, né, dentro dessa raça, mas são de fato os garanhões que vivem como garanhões, né? Ou melhor, são cavalos que vivem como cavalos, né? Um manejo mais solto e todas essas questões de menor estresse, etc. E se a gente for comparar, né, garanhões árabes são exatamente o oposto, né? O manejo é louco. Ou seja, só aí a gente já tem uma base grande de comparação e de razões para que isso aconteça. Sem dúvida, né, existe animais com sêmen péssimo no crioulo, que eu já encontrei alguns, mesmo jovens ou velhos, não necessariamente porque eram velhos, e existem animais péssimos e maravilhosos no árabe. Então, eu acho que, né, e aqui eu estou emitindo minha opinião e inferindo. Se tivesse um trabalho longevo, que eu pegasse um grupo de 20 garanhões árabes, né, aleatórios, bons, potros, e colocasse no mesmo sistema de manejo, né, dos 20 do outro grupo de garanhões crioulos, né, eu teria uma diferença muito menor entre eles. Por quê? O sistema de manejo solto estava muito melhor. Então, eu não me sinto confortável, apesar de conhecer os cavalos crioulos, conhecer os cavalos árabes, né? Mas eu não me sinto confortável de rotular, sêmen de árabe é muito ruim. Não acho que é isso, não, né? Porque se não fosse assim, né? Poxa, não tinha árabe por aí, vamos pensar. E as biotecnologias não estão salvando a vida há tanto tempo assim, não. Então, não é bem assim. Né? O que pode acontecer é que você tem alguns garanhões que são muito utilizados, que têm uma característica assim, ou uma linhagem que foi selecionada para aquilo e que aquilo não tem um bom desempenho. Né? Mas eu não atribuo isso à raça. Eu atribuo mais uma coisa específica, ou a manejo, ou aquele indivíduo, ou a idade dele. Né? Se a gente for pensar, né, vamos pensar em animais longevos. Eu não entendo tanto assim das seleções dos padreadores árabes, tá? Mas digamos que em árabes você tenha um destaque alcançado por um garanhão somente após uma longa carreira. Caramba, você já tem diversos fatores influenciando na qualidade espermática dele ao longo desse tempo. E aí é o sêmen que chega para você. Nossa, esse sêmen é horrível se eu for comparar com
Garanhão crioulo, na média, de 5, 6 anos. E de outra maneira, aí é uma competição injusta. Então, eu prefiro pensar assim, né? Mas as biotecnologias estão aí para ajudar a resolver esses sêmens complicados. Mas da mesma forma que você tem sêmen ruim de um lado, você tem do outro, né? E sêmen bom do lado, você tem do outro. É como eu vejo. Perfeito, muito obrigada. Por nada, Léo. Deixa eu só fazer uma colocação aí, em questionamento. Por favor. Essa parte aí me chama muita atenção, Márcio, porque a minha formação, na verdade, é na parte de genética, né, e melhoramento animal. E eu sempre fiquei muito, muito interessado e sempre vejo esses questionamentos. Agora que a Léa falou, né, em relação aos cavalos árabes, no ano de 2002, eu trabalhei num aras de cavalo árabe nos Estados Unidos. E eu pude acompanhar toda a parte reprodutiva dos animais lá. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que os animais, eles têm, principalmente os cavalos árabes, o pool genético deles é bastante pequeno. Sim. E, consequentemente, nós temos aí uns altos níveis de endogamia. Em outras espécies, como que é o caso de bovinos, suínos, ovinos, nós já vimos efeitos deletérios da endogamia em parâmetros reprodutivos. Mas eu nunca vi nada em relação a garanhões, na parte de equinos. E eu sei, e eu acredito até, enquanto estava falando, eu fui procurar, e eu encontrei aqui que os cavalos árabes, eles são conhecidos por ter elevados níveis de endogamia. Sim. Porque, assim, a população, até eu vou grudar aqui no chat, para colocar, onde que tem um grupo muito pequeno de padreadores que deram origem à raça. Então, isso, eu não conheço a parte reprodutiva desses animais, mas eu acho que talvez possa ser algo que pode ser estudado, né? O efeito da endogamia, porque a gente sabe, aumenta a endogamia, diminui a circunferência escrotal, produtividade, assim por diante. Né? Sim, mas a tua colocação foi perfeita, e isso certamente influencia em uma linha geral na raça, influencia. Eu lembro de uma colega, né, uma amiga, né, trabalhava num grande aras de árabe em São Paulo, Angélica Jimenez trabalhava lá, e da linhagem egípcia era muito assim, a endogamia era muito grande, né? E a gente conversava sobre isso. Então, certamente isso tem alguma participação nessa conclusão que a Léa chegou, então certamente isso tem alguma influência, sim, sem dúvida, sem dúvida. Bem colocado, muito bem colocado. Mas só a ideia do trabalho de mestrado aí para alguém que tem interesse em verificar os efeitos. Então, professor, essa era uma ideia de um trabalho de mestrado, só que eu estava começando a pensar por outro lado, agora vocês já me abriram outra mente. Veja só, tu pode pegar todas as informações reprodutivas que o Márcio tem, que o grupo deles tem aí na parte dos equinos, e faz uma avaliação. Vocês têm em casa, né, Márcio? Sim. Então, tu faz toda uma avaliação relacionada com motilidade, parâmetros de patologias espermáticas e faz uma investigação da parte da endogamia. Endogamia, tu vê no pedigree dos animais, os garanhões, todos esses garanhões têm pedigrees. Então, tu volta, isso daí é uma coisa, não vou dizer que é simples, mas é algo que vocês têm todos os dados, né? Né? Na verdade, essa ideia me surgiu no início de 2020, quando eu estava a nascer. Lá eu estava coletando bastante cavalo árabe, e aí eu entrei nessa discussão de raças, né? Sim. Mas agora, me falando nessa questão de endogamia, acho que já é mais um plus que dá para se pensar, né? Que eu também não tinha parado para pensar nisso. Acho que a colocação foi muito boa. Eu tenho essa visão de eu não gosto de rotular raças mesmo, né? Mas, bom, quando a gente pega uma exceção assim, que árabe é a raça, é o árabe, né? É ele ali, o maior de todos.
né? A pedra original está ali. Então, justifica tantos e tantos anos, né? Com endogamia, você pode ter um resultado comparando para frente, sem dúvida. Mas ainda assim, volto a bater naquela tecla, você certamente tem indivíduos árabes com sêmen maravilhoso, né? Com certeza. Então, não vamos botar assim, essa raça não, não presta, não pode ser assim. Não, e outra coisa, eu concordo completamente contigo na parte do manejo. A gente sabe que o fenótipo dos animais é uma combinação da parte genética, mas a parte ambiental. E características reprodutivas, elas têm uma baixa heredabilidade. Isso significa que o ambiente vai influenciar muito nelas. Que bom, professor, essa parte da baixa herdabilidade, eu adorei esse comentário, porque é algo que não sou especialista em genética, passo longe disso, né, e sempre cito alguns que eu conheço, que muitas vezes se tem uma paura gigante quanto à utilização de alguns animais com características reprodutivas ruins, né, enquanto indivíduo. Bom, o que levou aquele indivíduo ali, se aquilo é genético ou não é, às vezes fica meio no ar, no dia a dia dos aras, enfim. Mas, lembrando que, e aí a defesa de quem quer utilizá-los com características reprodutivas ruins, a defesa é que, olha, mas a herdabilidade é baixíssima. Tudo bem, mas ao longo de gerações, se você for pegando aquela linhagem, você vai, né, estragando, vamos colocar assim. Mas vale muito essa observação, porque não necessariamente um animal, um indivíduo com, né, sêmen ruim, sêmen assim, com características reprodutivas ruins, vai gerar filhos com essa mesma característica. Isso. Então, isso é muito bem colocado. Que deveria ser melhor conversado dentro das associações e que não é. Né? Isso é uma discussão que falha muito. Maravilha. Mais alguma dúvida aí para o Márcio? Nenhuma? Tem o chat. Então, vamos lá. Bom, professor, já falo que eu fico à disposição também com meu e-mail, tá? Meu e-mail, meu WhatsApp, enfim, todas essas formas virtuais de contato, né? Fiquem à vontade para mandar mensagem. Eu estou aí para ajudar no que eu puder. Obrigado. Heloísa, gostaria de te convidar. Eu gostaria de agradecer ao Márcio. Isso, eu gostaria de que tu... Isso, eu gostaria que tu fizesse o agradecimento, Heloísa, para o Márcio. Em nome do grupo, eu acho que a gente conseguiu fechar esse semestre com chave de ouro. Foi uma coisa bem da forma como a gente vinha trabalhando até então, um pouco mais informal, um pouco mais acessível. E eu creio que isso, para quem é da academia ainda, nos deixa muito mais à vontade para chegar nos profissionais e tirar dúvidas e pedir dicas, que eu, enquanto acadêmica, acho isso maravilhoso. Te parabenizo por ser uma pessoa tão acessível, porque eu acho que para nós isso é extremamente gratificante, assim, né? E para quem está nessa parte, fim de curso, nessa experienciação de, mas para que área eu vou? Eu acho extremamente rico essa troca de feedbacks de vida, de pesquisa, porque é uma vida ali, é uma história, né, da pessoa. É uma área que tu focou e se dedicou, enquanto a nossa faculdade ainda é muito generalista. E isso é maravilhoso para nós, sim, só que em contrapartida nos abre um leque tão grande de opções que eu acho que muitas pessoas ainda ficam perdidas em relação a qual área seguir ou qual área tem mais facilidade. E eu acredito que participar desses grupos de estudos e ter esse contato com pessoas que são tão acessíveis e que têm essa facilidade de didática, de trazer para nós essa parte, mesmo que seja mais focada, mesmo que seja parte, assim, que nem tu trouxe, criopreservação, é um assunto bem pungente de uma área específica da andrologia, mas, assim, eu acredito que foi uma coisa muito rica e muito interessante mesmo para quem é das áreas, das fases mais iniciais, porque tu se faz entender, e eu acho que isso é muito importante para nós nesse momento, e te agradecer mais uma vez pela disponibilidade numa segunda-feira nesse horário. E era isso, acho que em nome do grupo a gente conseguiu fechar esse semestre com chave de ouro realmente, e só agradecer mesmo.
Obrigado, muito obrigado, Elô. Deixa eu, pegando um ganchinho nessas coisas que você comentou, saindo um pouco da ideia de reprodução e etc., mas falando como um veterinário mais velho, eu acho muito positivo, né, isso que você falou da universidade ser generalista. Né? O que eu tento nas minhas palestras, nos meus encontros, assim, é justamente abrir o leque. Eu brinco que se alguém chegou na apresentação com 10 dúvidas, certamente eu vou tentar responder umas 8, mas eu quero que a pessoa saia da apresentação não com 10 dúvidas, eu quero que ela saia com 30 novas dúvidas, porque significa que o horizonte ampliou. Né? Então, acho que a função é essa. Digamos, se a criopreservação era um assunto que poderia ser conversado em 3 ou 4 slides, é isso, te dei um protocolinho fechado, eu não te acrescentei em nada. Mas se eu cheguei e abri a porta e falei, olha, o caminho é muito mais amplo, eu fiz o meu papel. Né? Então, eu vejo o papel da universidade da mesma forma. Né? E a universidade tem que ser assim, ela não tem... Lógico que tem questões regionais, né, que a universidade vai ter mais tendência para um lado ou outro, natural. Os professores, né, e etc. Eu fui para Equinos, porque quando eu lá estava, na Federal de Viçosa, o Eduardo Gastal estava lá, o nome mundial de Equinos. Caramba, certamente dali veio um grupo, enquanto ele estava lá, foi um grupo para Equinos. E aí, se tivesse algum outro de suínos, o pessoal vai. É natural. Mas o papel da universidade é esse, e eu acho que não é ruim o aluno ter essa dúvida, né? E, na verdade, é uma maldade com os alunos. Eu me considero sempre privilegiado, porque eu, no 2º ano de curso, eu já sabia que eu queria reprodução e cavalo, né? Muita sorte, isso não acontece com todos, né? E eu vejo isso, tem um lado bom e tem um lado ruim. Por quê? Na hora que eu fui para o campo, eu descobri, caramba, legal, tem mercado para isso, né? Dá para viver disso, dá para ganhar dinheiro e dá para ser um profissional trabalhando nessa área. Que ótimo! Eu sabia disso quando eu escolhi? Não tinha a menor ideia. Eu fui cair de paraquedas lá na frente com a minha mochilinha falando, é isso que eu sei, será que vocês me aceitam no mercado? E que bom que aceitava, mas era assim que funcionava. Mas tem um outro lado, quando a universidade é generalista e o aluno pinça em diversas áreas, ele é um aluno mais plural. Né? Então, eu vejo colegas que não se decidiram tão no início da faculdade quanto eu, que hoje em dia se dão muito bem em diversas áreas. Né? Então, eu acho isso muito positivo também. Né? Caramba, anestésio, não é para mim, sabe? Ortopedia, não vai, e muitas outras áreas. Né? Enfim, limita a gente, né? Mas somando a isso tudo, uma dica que eu dou para os alunos, onde eu tenho a oportunidade de conversar, é que façam estágio. Desde quando você entra na faculdade, a partir do momento que você entrou na faculdade, toda vez que você resolveu tirar férias, né, e ir para ficar na praia 2, 3 meses, significa que você está perdendo 2, 3 meses de investimento na sua vida profissional. Então, use todo o estágio para meter a cara e fazer, todas as férias para meter a cara e fazer estágio. Qual tipo de estágio? Em tudo. Porque no decorrer da faculdade, ainda que você não descubra o que você quer, você já consegue descobrir o que você não quer. E já é uma carta fora do baralho, é ótimo. Né? E aí você chega com um leque menor no final, ou muitas vezes no meio desse caminho você se encanta por algo. Né? Então eu vejo de forma muito positiva. Né? Então não tenham medo dessa indecisão no final do curso. O ruim é se você não fez nada durante o curso e chega no final chega no final pré-formando e fala: qual as opções que eu tenho? Todas, porque você não tirou nenhuma do baralho. Aí fica complicado. Aí não vai ter tempo. Mas obrigado mesmo pelo convite, obrigado, professor, né? Obrigado a todo mundo e eu estou sempre à disposição.